Caríssimos fiéis, o profeta Isaías, em sua época, escrevera que então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. É a esse trecho da profecia que Nosso Senhor faz referência no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Diz Nosso Senhor: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Nós temos então, caríssimos, uma série de milagres que caracterizam o Messias prometido, donde Nosso Senhor diz que as profecias do Antigo Testamento que falam do Messias estão sendo cumpridas por Ele e nele. Efetivamente, caríssimos, e nem poderia ser diferente, Nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as profecias. É Ele aquele que havia de vir para salvar a humanidade pecadora. Nesse sentido, São Tomás de Aquino, em seu comentário ao Evangelho de São Mateus, afirma que são eles o resumo da obra da salvação, que é eminentemente espiritual. Com efeito, se Deus se encarnou, não foi simplesmente para operar milagres físicos, mas para justificar os homens, para salvá-los, transformando-os de pecadores e escravos do demônio em santos e filhos de Deus. E essa obra, que é maior que a própria criação do universo, está significada em cada um dos trabalhos enumerados por Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Assim, caríssimos, São Tomás de Aquino ensina, falando a respeito deste trecho em um sentido moral. Está significado nestes sinais da vinda do Senhor todo o processo de santificação do homem. A primeira coisa, de fato, que advém ao pecador é a cegueira, quando sua razão é obscurecida, tal como o abortivo que nunca viu a luz do dia, e como o povo que, mesmo tendo olhos, é cego. Essa cegueira, caríssimas, é justamente causada pelos apegos e inclinações desordenadas às coisas do mundo, que impedem o homem de olhar para as coisas do céu. Ele só enxerga as coisas dessa vida, ignorando o seu destino interno. Ele só pensa na sua satisfação imediata, esquecendo da sua eternidade. E aos cegos, Cristo Nosso Senhor veio dar a vida. Aos cegos, Cristo Nosso Senhor veio mostrar qual é o caminho e qual que é o seu destino eterno. Destino esse que nós definimos, que nós escolhemos a cada ação nossa. Ou a bem-aventurança eterna no céu, ou a danação eterna no inferno. Cristo vem dar a luz, vem dar a visão da eternidade e o caminho para se chegar até ela. Em seguida, São Tomás prossegue. Ele é chamado de paralítico quando sua mente é conduzida a várias coisas, como está na Epístola de São Paulo aos Romanos, como está no primeiro livro de Reis. Até quando andareis mancando de um lado e de outro? Ou seja, o homem pecador não se dirige mais para a vida eterna, já não a enxerga, fica refém dos prazeres e bens do mundo, que não conseguirão jamais saciar a sua sede de felicidade e de eternidade. O pecador é então incapaz de se dirigir ao seu fim último
e ainda por cima permanece errante de prazer em prazer, de bem mundano em bem mundano, sem jamais ser saciado. De fato, e isso todos nós notamos muito bem, o homem tem uma sede de eternidade e de felicidade. Ninguém quer sofrer, bem como ninguém quer morrer. O homem pecador busca essa felicidade eterna no lugar errado. Ele busca nos bens e prazeres do mundo, que são incapazes de saciá-lo, pois acabam, são finitos. Além do mais, se tem uma coisa que é certa na nossa vida, é justamente o sofrimento. Então, o homem fica errante, de bem mundano em bem mundano, de prazer em prazer, buscando, atirando para todos os lados, e jamais se dirige a um fim estável. Como disse, nosso Senhor vem dar o caminho, nosso Senhor vem dar o fim, a enxergar o fim, ver o fim, mas também o caminho. Aos paralíticos pecadores, nosso Senhor vem fazê-los andar, vem dar o caminho para a verdadeira felicidade, para a verdadeira eternidade. Mas São Tomás prossegue. Da mesma forma, o pecador se torna ulceroso pelas insídias e leproso, porque já não pode voltar atrás e passa a infectar outras pessoas. Por si mesmo, caríssimos, não consegue o pecador sair dessa situação. Precisa então de uma força que o arranque desse estado, e essa força é a graça que Cristo vem trazer. Senão ele caminha para a condenação e não caminha sozinho. Pois pelo seu mau exemplo, pelos seus maus ensinamentos, leva sempre outros pobres coitados juntos. O pecado no homem é uma verdadeira doença, é uma úlcera, é uma lepra, que deforma a sua alma, que é uma coisa horrível. Se nós pudéssemos enxergar a ação do pecado mortal em nossa alma, nós ficaríamos aterrorizados. O pecado em nossa alma nos faz leprosos. Claro, hoje em dia muitas poucas pessoas conheceram um leproso, e um leproso tal qual era antigamente, quando a doença muito avançava. Poderíamos trazer a imagem para os nossos tempos modernos de um zumbi, que é podre por fora e morto, mas que se mexe, que anda, que se move, o morto-vivo. O pecado faz de nós verdadeiros mortos-vivos, estamos mortos para a eternidade e podres em nossa alma. É esse o efeito do pecado mortal. E, como zumbis ou leprosos, essa morte espiritual que nos traz a condenação eterna, que nos impede de fazer obras boas, sobrenaturais, e que vai acarretar na condenação eterna, ainda infecta outras pessoas, pelo mau exemplo, pelos maus ensinamentos, e também por ser um empecilho a mais para a obra da redenção e para o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. E a esses leprosos, por si próprios, incapazes de retomar a vida da alma, de retomar a saúde da alma, nosso Senhor vem trazer a cura de suas úlceras. E prossegue São Tomás.
Depois fica surdo, pois o castigo não é mais ouvido por ele. Justamente, caríssimos, o pecado reiterado, sem nenhum esforço de correção, leva à obstinação. Não será uma correção fraterna ou uma boa reflexão que vai tirar o pecador desse estado. É necessária a ação da graça. Caríssimos, nós temos que se lembrar, como acabei de dizer na questão da lepra espiritual, que é o pecado, que o pecado é uma doença na nossa alma. O pecado não é simplesmente uma ação que acarreta numa formalidade. Ah, pequei, agora vou ter que me confessar. Não é só isso. Cada pecado que nós cometemos, cada pecado mortal sobretudo, mas também cada pecado venial, sobretudo os pecados veniais deliberados, feitos em plena consciência, trazem para nós uma consequência, que é uma maior facilidade para cair nele novamente. Então não basta confessar, quanto mais nós pecamos deliberadamente, mais difícil vai ser de evitar um próximo pecado. A gente se torna acostumado ao pecado, a gente se coloca cada vez mais sobre o domínio do demônio, e nós nos aproximamos cada vez mais da obstinação. É necessário a gente perceber que, assim como uma doença, como um câncer, quanto mais a gente demora para buscar o tratamento, mais forte ele fica. Quanto mais a gente demora para combater o pecado, mais ele vai se enraizar em nossa alma, e mais nós vamos nos aproximar daquele momento em que só por um milagre nós vamos conseguir abandoná-lo. O pecado nos coloca cada vez mais plenamente sob o domínio do demônio. O pecado cada vez mais nos coloca próximo da obstinação. Cada vez mais ele nos acostuma a essas más ações e nos torna surdos. Surdos às correções dos nossos irmãos, surdos às correções do Padre e surdos às próprias correções de Deus pela sua palavra. Santo Afonso Maria de Ligório, ele costuma dizer que todos nós temos uma quantidade de pecado que foi determinada por Deus, a partir da qual ou nós temos a morte, ou Deus só vamos conseguir a conversão por um milagre extraordinário de Deus. E as pessoas às vezes pensam, bom, eu tenho 512 mil pecados, depois vou para o inferno. Não é bem assim. A questão é, como disse, a partir de um determinado instante, nós acostumamos tanto a nossa alma ao pecado, ela está tão torta, ela está de tal forma sob o domínio do demônio, que ou Deus se compadece de nós e vai fazer um milagre extraordinário, estilo São Paulo Apóstolo, o que vocês hão de convir não acontece toda hora, ou por misericórdia de nós, para que nós causemos menos danos aos demais fiéis, e que nós causemos menos danos a nós, por misericórdia, para que a gente não se afunde tanto no inferno, que Ele nos dá a morte, para que nós não tenhamos uma eternidade tão terrível como nós poderíamos ter se permanecêssemos vivos. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós devemos agir enquanto nós temos tempo, para que nós possamos de fato aproveitar as graças de Deus e ter a conversão antes do nosso juízo particular, antes da nossa morte, que pode ocorrer quando nós menos esperarmos.
Pois bem, caríssimos, a esses surdos, Cristo vem fazer ouvir. E conclui São Tomás, dizendo, por fim, ele morre. E temos aí, caríssimos, uma morte muito pior, como acabei de dizer. Uma morte muito pior que a nossa morte corporal, que é a morte da alma. Condenada aos sofrimentos eternos do inferno e privada da verdadeira vida, que é a vida divina. No entanto, se nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos nesse mundo, se nós estamos mortos em nossa alma, Cristo ainda pode dar a vida. Cristo justamente veio a nós, pela sua encarnação, para nos dar, sobretudo, a vida divina, pelo seu sacrifício da cruz, que é aplicado em nós, pelos sacramentos, em primeiro lugar pelo sacramento do Santo Batismo, e todas as vezes que nós precisarmos, pelo sacramento da penitência. Por isso não devemos nos assustar, não devemos nos desesperar. Se acabei de mencionar a terrível obstinação no pecado, enquanto nós estamos aqui, nós podemos reverter esse estado, agindo desde agora, tomando uma ação decisiva para buscar a santidade, buscar a virtude e fugir com todas as nossas forças do pecado. São Tomás continua, todos esses, no entanto, sanam o Senhor, inclusive os mortos. Como está escrito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O próprio Cristo disse, vim para que tenham a vida e vida em abundância. E vida em abundância, pois esta vida é a vida própria de Deus, é a vida por excelência. E conclui São Tomás, por último, são sanados também os pobres em espírito, aos quais falta sanidade, como diz o Salmo, meus rins estão ardendo, em mim nada há de sadio. Curados, eles são elevados a uma certa estabilidade da mente, na qual se encontra a verdadeira paz, como também está escrito, muita paz tem quem ama a tua lei, no seu caminho não há tropeço. Caríssimo, justamente o pecado é uma loucura. Se a gente for ver o que é o pecado, é você pegar a eternidade bem-aventurada no céu, a eternidade com Deus, a felicidade suprema, o bem máximo que nós podemos ter na nossa existência, pegar tudo isso e jogar no lixo, em vista de alguns instantes de um prazer que vai não somente acabar, mas que vai nos trazer o sofrimento. Todos nós experienciamos a terrível sensação de culpa após perder o estado de graça. Justamente o demônio nos dá a audácia de pecar e logo depois nos dá o terrível remorso, a terrível vergonha e colocando na nossa cara o que nós acabamos de fazer. O pecado é uma loucura e faz do pecador um obstinado, um verdadeiro louco. Por si próprio já é uma loucura, perder um bem infinito por uma ninharia finita. Além disso, pela vida de pecado, os homens perdem aquilo para que foram criados e nunca terão a paz. O homem que vive deliberadamente em pecado é uma aberração. É um homem que nunca vai ter a paz. É uma alma constantemente inquieta. É alma constantemente em sofrimento, por mais que não reconheça. Falta algo que deveria estar ali, e este algo é justamente a graça. Nada criado poderá saciar o homem que foi criado para a eternidade. Só resta ao homem errar como um paralítico, como um coxo, de pecado em pecado, sem nunca ser saciado, sem nunca ter a paz, sem nunca ter a felicidade. E nós conhecemos as histórias,
de vida de muitos filósofos, de muitos homens modernos que rejeitaram e combateram a cristandade e que tiveram um fim trágico. Muitos atores, cantores, muitas dessas almas modernas que se entregaram aos prazeres do mundo, que se entregaram às drogas, que se entregaram às mais perversas depravações e que não aguentaram e tiraram a própria vida. Poderia aqui citar muitos nomes, mas não convém para uma prédica, mas certamente os senhores podem imaginar muitos desses casos famosos. Nada nesse mundo vai dar a verdadeira paz. E essas almas são almas errantes, que sofrem no mais íntimo do seu ser. E justamente Cristo vem dar a essas almas a devida sanidade, a devida sensatez, a devida paz, dando justamente aquilo que falta, que sacia a sede de felicidade eterna. Pois bem, caríssimos, nós devemos nos alegrar diante do cumprimento dessas maravilhosas profecias. Assim como o povo de Israel, sofrendo no exílio, se alegrava em saber que estava próxima à sua liberdade, também nós devemos verdadeiramente exultar por termos um Salvador que veio a nós para nos salvar da morte eterna, dando todo o seu sangue por cada um de nós, que nos deixou uma mãe terna e bondosa, que é a sua própria mãe, e que ainda nos deixou a Santa Romana Igreja para nos conduzir ao porto seguro da salvação. Por enfim, termos um Salvador que se deixou a si mesmo no Santíssimo Sacramento do altar, onde ele se imola misticamente todos os dias. Ele deixou não somente o seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, mas ele deixou para nós a sua própria cruz, para que nós possamos abraçá-la e para que nós possamos nos consolarmos nela todos os dias no santo sacrifício da missa. Se muitas vezes não o fazemos, a razão está em que não compreendemos ainda a miséria da nossa condição. Se nós muitas vezes não conseguimos abandonar o pecado e não conseguimos recorrer a esses maravilhosos meios de salvação, é porque nós não nos damos conta do abismo, da feiura, da desgraça que é o pecado mortal. Nós não compreendemos ainda a miséria da nossa condição como deveríamos fazê-lo. Não enxergamos a cegueira, não sentimos a paralisia, não experienciamos a lepra, não percebemos a surdez e a morte que habitam em nós, pois muitas vezes, apesar dos nossos esforços, nós continuamos dominados pelo pecado. Cegos de orgulho, não vemos a necessidade que temos de ser salvos. Presunçosos que somos e insanos, loucos que muitas vezes somos, achamos que podemos deixar a nossa conversão para depois. Insensatos que nós somos, não nos damos conta que a nossa morte pode vir daqui 5 minutos. E vivemos nessa ilusão insensata de que tudo vai bem, que tudo está ok, que temos tudo o que necessitamos para sermos mediocremente felizes. Surdos, não damos ouvidos às advertências para a perda do céu e a condenação ao inferno. Paralíticos, não conseguimos fazer nada para sair dessa situação. E vem em seguida a obstinação e o escândalo que levam outros para o mesmo trágico fim. E vai assim o pecador correndo numa alegria insana para a sua morte eterna. Pois bem, caríssimos, nesses domingos do Advento, nessa preparação para celebrarmos o mistério do início da nossa salvação, devemos meditar a necessidade que temos da graça de Cristo, para que possamos realmente ter a verdadeira e eterna felicidade, que é a vida eterna.
Percebamos que nada nesse mundo nos vai dar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Percebamos, meditemos o estado que nos de alma, a morte, a lepra de alma que nos traz o pecado. Procuremos então sanar as nossas enfermidades no amor misericordioso de Deus que vem a nós, que nos perdoa e nos conduz à vida eterna. Caríssimos, no domingo passado, os senhores tiveram a oportunidade de ter uma excelente prédica a respeito da confissão. Como fazer uma boa confissão? Pois bem, vendo o que causa o pecado em nós, não nos basta saber como fazer uma boa confissão, mas temos de agir, recorrer ao sacramento da penitência e em seguida ao sacramento da comunhão, para poder ter justamente a vida da alma, para que recorramos a Cristo que cura as mazelas da nossa alma. Então, se porventura tivermos perdido a sua amizade, reconciliemo-nos com Ele. E em seguida façamos bons propósitos de fuga do pecado, de mudança efetiva de vida, de uma verdadeira, da adoção de uma verdadeira vida de oração. E assim fortaleçamos nossas resoluções para que possamos verdadeiramente servi-lo com grande generosidade. Uma generosidade que da nossa parte é uma correspondência a tudo aquilo que Cristo faz por nós. Caríssimos, enquanto estamos vivos, ainda há solução. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos fazer algo, podemos mudar de vida. Não percamos tempo, pois nós não sabemos quanto tempo nós temos. Não nos conformemos ao pecado, pois nós não sabemos quantas oportunidades ainda nos restam de conversão. Pode ser que estejamos a alguns pecados da obstinação. Nós não podemos nos acostumar com esta vida de pecador. Claro, devemos ter paciência. Devemos confiar na misericórdia de Deus. Deus não nos abandona. Mas é justamente porque Ele não nos abandona que também nós não podemos brincar. Pois se esse não nos abandonar, pode ser nos salvar de um lugar mais fundo no inferno. Pode ser justamente este não nos abandona, nos salvar de prejudicar outras almas. E justamente nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, recorrer aos meios que Ele nos deu na salvação, mas não nos conformar. Nós não podemos nos conformar ao pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Da mesma forma que nós não podemos brincar com uma doença séria que eventualmente nós adquiramos. Neste tempo de advento devemos justamente enxergar. Deus veio nos salvar. Mas nós precisamos também nós nos salvarmos. Recorrer a Ele. Senão, nós deveremos arcar com as consequências das nossas escolhas para a nossa eternidade. Recorramos à misericórdia de Deus enquanto é tempo e curemos a nossa alma de todas essas doenças espirituais que nós possamos ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.